Olá, companheiros, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Procultura, o podcast de cultura de massas, cultura pop, e hoje de acontecimentos da semana aqui da Causa Operária TV, né? A gente está aqui para tratar dos assuntos mais heterodoxos, aí, os assuntos que vão desde da cultura pop, assim, até os acontecimentos da comunidade da internet, e o de hoje vai ser basicamente uma coisa disso, né? Antes de passar diretamente pro tema aqui, né, pra gente poder começar o bate-papo de fato, vou dar os nossos recados tradicionais. Primeiro, né, pedir pra você dar o like nesse vídeo, seja no vídeo que sai depois da transmissão 24 horas, porque lembrando, a Causa Operária TV é uma televisão na internet com sinal 24 horas. São aí, tem as 24 horas de programação quentinha pra você aí poder assistir todos os dias. Você vai ouvir a nossa voz aqui muito nessa TV ainda. Então fica aí o convite para conferir o resto da nossa programação. Mas já que você está aqui, né, ouvindo neste momento o podcast Procultura, eu pedi para você deixar o like na transmissão se você estiver vendo ao vivo, né, se você for aquele fã aguerrido das nossas conversas aqui. Ou se você estiver vendo pela primeira vez, seja no sinal ou seja no vídeo posterior, deixa o like aí, né? Também para fortalecer aí o programa, saber que a gente está gostando e ajudar a ranquear aí no YouTube, que é uma coisa bastante importante, né? Também vou pedir para você se inscrever na Causa Operária TV. A gente está no rumo aí aos 100 mil inscritos, né? A gente está com 80 e poucos mil inscritos. Rumo aos 100 mil, né? 100 mil ele é uma marca importante aí das inscrições num canal do YouTube, né? Marca, assim, ó, o bom trabalho do criador de conteúdo, né? Então a gente pede, por favor, para você se inscrever e aí divulgar o canal também para outras pessoas que você conhece, né? Para ajudar aí, para a gente poder chegar nessa meta tão almejada. E por último, pedir para você ser membro aqui da Causa Operária TV. Você com apenas R$8 ao mês, você ajuda a gente aqui na construção de uma televisão independente, operária, né? Ajuda bastante. E apesar de ser um valor módico, ele vai servir aqui para várias coisas, porque finalmente a produção, tudo isso aqui, apesar de todo o trabalho investido, ainda custa dinheiro. Então você ajuda a gente. Bem, vamos lá. O episódio de hoje a gente vai tratar aí dessa polêmica que teve nessa semana, né? O episódio da semana foi uma crise que aconteceu aí no mercado de ações norte-americano, onde um fórum de ações, né, de trading no Reddit, né? O Reddit é uma rede social aí baseada em fóruns. Eu inclusive estou usando bastante recentemente, né? Eu fiquei sabendo justamente por causa disso. Eles num fórum do Reddit baseado, um fórum temático sobre trocas, né, um fórum chamado r/Wall Street Bets. Nesse fórum aí foi feita uma proposta que os membros do fórum, um fórum bem grande, inclusive 3 milhões de pessoas ele tinha antes da crise toda, foi proposto aí que os redditors, né, que frequentam o fórum, comprassem ações conjuntamente da empresa GameStop, né, que é uma empresa norte-americana aí de jogos mídia física, né. Aqui vale abrir um parênteses para o que é a GameStop, para quem não conhece, né. A GameStop, no equivalente aqui brasileiro, acho que a coisa mais próxima de uma GameStop que o Brasil teve, né, só que de outro ramo, eu diria que é aquela loja antiga que já também não existe mais, né? É chamada Blockbuster, né? Que era a loja de aluguel de fita. Você entrava na loja assim, tinha um monte de CD que você podia escolher e alugava e tal, né? Essa loja era uma loja com um formato similar a uma Blockbuster, mas ela fazia vendas de jogos mídia física. Ou seja, você ia lá para comprar o seu CDzinho do seu Play 3, do seu 360, do seu Play 2, né? Aqui no Brasil, o modelo de negócio mais parecido com isso foi o muambeiro, né? O cara que vendia jogo na vendinha, né? E eu imagino que o pessoal aqui tenha usufruído muito desse modelo de negócio, não é mesmo? É bom que você compra 20 numa tacada só, você paga R$5. Assim, tudo bem que a maioria não vem funcionando, mas você pagou só R$5. Então aquilo era a alegria da garotada. Comprava o GTA, o GTA San Andreas no Rio de Janeiro. Comprava aquele famoso CDzinho branco com só um nome, com a caligrafia totalmente indiscernível ali, que você não conseguia entender o que estava escrito. Então, o caso da GameStop era uma loja aí similar ao que a gente vê aqui como um camelô, né? Só que tem algumas lojinhas originais aqui,
mas é uma coisa dispersa. Ela era uma franquia de lojas onde você ia para comprar jogos, videogames, se eu não me engano vende action figures também, periféricos de videogame, então controles personalizados, aquelas coisinhas tipo guitarrinha do Guitar Hero, né, o volantinho para jogar Need for Speed no Play 2, saudades, e entre outros adereços aí. E pelo que você que está ouvindo aí pode pensar que isso é uma coisa que finalmente ficou no passado aí, com todos os avanços tecnológicos aí hoje em dia, né? É você, com 2 cliques de distância, você tem todos os jogos aí facilmente compráveis, né? Em lojinhas como, por exemplo, eu no meu dock aqui, do meu Mac, eu tenho a Steam, a Origin e a Epic Games, por exemplo, que são 3 lojinhas de jogos que eu posso acessar e comprar, né? Às vezes dá jogo de graça, que nem na Epic Games. Algumas você só tem por causa do monopólio, como é o caso da Origin, que é dominada pela EA. Então se você quer jogar SimCity, The Sims, você é obrigado a ter a Origin. E você tem a Steam, que tem as promoções, tudo, é a maior de todas. Então essas lojas, elas meio que foram sufocando aí esse mercado, né? Eu imagino que nenhum de nós aqui fosse parar a vida para ir numa loja, tipo, sair de casa, ir numa loja, comprar um jogo de CD, né? Assim, pensando num console, porque pra PC, pelo amor de Deus, né? Um jogo de CD pra PC é uma coisa assim, bem... Assim, essa foi aposentada antes mesmo de eu conhecer um jogo de PC em CD. Isso aí eu já usei, velho. viu? Eu já usei. Eu já usei, mas já era velho quando eu usei. Já era um negócio assim que ninguém usava mais. Eu joguei o Elder Scrolls Morrowind no disco. Ô, louco. Essa aí tu bateu aqui. Opa. Essa tu foi num ponto certo, assim, porra. Esse aí era bom, esse jogo era legal. Eu era bem novo quando eu joguei, mas ele era bem legal. Eu não sabia progredir e tudo, mas era engraçado. Você jogava, tinha altas personalizações, tudo. Mas esse era velho, eu joguei num CDzinho. Eu lembro que tinha um computador da Positivo e tal. Mas bem, voltando, né? Ainda mais agora na pandemia, né? O modelo de negócio ficou mais difícil ainda, porque é mais difícil ainda uma pessoa sair de casa no meio da pandemia para comprar um jogo de Xbox, né? Sendo que existe uma crescente, por exemplo, nas lojas online de jogos, nos consoles, né? Eu tive Play 3, né? E o Play 3 já tinha uma loja nativa que você acessava para comprar jogos de mídia digital dentro do Play 3. Então, isso daí só progrediu a partir do Play 4 e no Play 5 agora também. Isso aí com certeza tá maior ainda. Eu sei que até tem edições do console que nem vem com a entrada para CD, né? Ou seja, é uma coisa que tá em desuso mesmo, tá morrendo. Virou uma coisa meio de colecionador, assim, não? O cara que tem essa coleçãozinha de CD. Eu mesmo tenho meus joguinhos mídia física, mas eu sei que é uma coisinha assim, mais aquele carinho, né? De você pegar o CDzinho, tira da caixinha, joga, põe lá no seu console e tal. Aquela coisa meio saudosística, né? Eu tenho os meus jogos, mas assim, eu não compraria muitos jogos. Só se tivesse uma boa promoção, às vezes tem um sebo que vende jogo usado de mídia física e tal, mas é uma coisa que dá pra entender que tá ficando no passado, né? E isso daí implicou na desvalorização da empresa, que vende cada vez menos, rende cada vez menos. Então, dentro do mercado de ações, essa empresa ela foi se desvalorizando aí. E uma coisa importante colocar aqui, né, que é crucial para o nosso episódio, né? Toda empresa que se desvaloriza no mercado de ações, aparentemente aí, né? Eu não vou entrar nas tecnicalidades, né? Se o cara do Ideias Radicais quiser fazer um vídeo resposta, né? Falando que eu não sei do que eu estou falando, não sei o que, assim, esse programa... Não, ele concorda com a gente que isso não tem importância pro vídeo. Ele concorda. Isso é um parênteses aqui, né? A gente tava vendo um vídeo desse sujeito aí do Ideias Radicais aqui antes do programa para ter uma noção direitista, né? Do que o direitista vê desse problema da GameStop. E eles que são bons de tecnicalidade. Ele é o cara das tecnicalidades, ele cagou pras tecnicalidades. Então acho que aqui a gente pode explicar. Se ele pode, a gente também pode. A gente não precisa entrar nos pormenores, até porque não é o nosso feitio aqui, porque esse é um programa sobre cultura e acontecimentos, assim. Em geral, não é um programa sobre mercado financeiro, mas, assim, pelo que dá para subtrair da situação, uma prática comum de fundos de investimento bilionários é de fazer um tipo de operação aí, se utilizando de empresas que estão desvalorizando assim, muito ou até falindo, né, que é uma prática chamada short selling, né, que a gente estava debatendo aqui a melhor maneira de explicar isso, porque
eu já acho que dá uma mínima explicação sobre como funciona. Isso daí é uma coisa importante pro conteúdo aqui do programa, né? Mas, basicamente, né, se for para dar uma explicação tal, do que está acontecendo, é o seguinte. Uma empresa como a GameStop ela está aí desvalorizando, até está em falência. Surge aí esse fundo bilionário, aí, ultra parasitário, vê que a empresa está desvalorizando e pensa, como eu posso me beneficiar disso? Então ele faz uso dessa prática aí, que é o short selling, que funcionaria mais ou menos dessa maneira. Assim, a gente entrou num conceito sobre a explicação que seria mais ou menos assim. Pense que você conhece um sujeito chamado Seu Zé, né? E ele tem uma Kombi que ele está disposto a te emprestar, né? O Seu Zé, ele seria o GameStop. E a Kombi seria uma ação do Seu Zé. Ele tem várias Kombis, ele pode te emprestar uma, né? Aí ele te empresta essa Kombi que tem um valor aí na tabela de venda de automóveis, ela tem um valor, sei lá, de R$17.500. E aí você pega essa Kombi emprestada e dá um jeito de vender essa Kombi para uma pessoa, essa Kombi que você pegou emprestada, que já parece uma coisa muito absurda, né? Você pegar uma coisa emprestada e vender, que é assim, muito sinistro, né? Você pega essa Kombi que você pegou emprestada e vende ela, vamos supor, por R$30.000, né? Você embolsa essa diferença e aí você compra outra Kombi e devolve pro sujeito, pro Seu Zé, que seria a GameStop, né? Nesse caso, você embolsou o lucro e você meio que lesou os dois caras no meio do caminho, né? Essa é uma conclusão que a gente não tinha tirado, até ver um outro vídeo aí também, né? Você meio que lesou os dois sujeitos no meio do caminho, né? Porque o cara que te emprestou e você vendeu a Kombi. Você foi fazer um test drive do veículo e vendeu ele no processo. Você fez um negócio que você não podia fazer, né? Tava andando na rua ali com a Kombi, aí veio uma pessoa e falou, você quer vender essa Kombi? Eu falei, beleza. Você vendeu um negócio que não é seu, né? Mas vamos supor que se ele tivesse querendo vender, você fez um bem bolado aí e você meio que pegou a oportunidade dele, né? E você lesou o outro cara que podia ter comprado do cara inicial ao preço mais barato que você pagou, né? Então você meio que... É uma situação que você meio que lesa as duas partes, né? Mas isso basicamente acontece com as ações nesses fundos de investimento que procuram se beneficiar de empresas que estão falindo. Então eles vão lá, né? Eles pegam emprestado uma ação, né? Meio que... como eu falei, né? Tecnicalidades. Com certeza se vier um cara desses ANCAP aí, pode vir voando no meu pescoço aqui e falar, não é assim, tá, pá, é legítimo, tá, postou, aí vai e mexe, chega voando no meu pescoço e acaba com a festa aqui. Mas assim, até segunda ordem, a ideia seria mais ou menos essa, né? Você pega emprestado uma ação, vende essa ação mais cara do que o valor dela, né? E aí você compra, você aposta que a ação vai descer, você pode vender a ação pelo próprio preço que ela tinha quando você pegou emprestado. Aí você aposta que ela vai cair, compra mais barato quando ela cai, e aí você devolve a ação para a fonte inicial, tendo comprado ela mais barato, ou seja, você embolsou aí uma diferença no meio do caminho, né? Seria essa prática de short selling, assim, mais ou menos bem explicado, né? Isso daí era uma coisa que eles estavam fazendo na GameStop, e isso aí basicamente corrói a empresa, ainda mais porque a gente sabe que não tem muito bem esse negócio da aposta, né? A gente sabe que a coisa vai muito além disso, né? Não é um negócio assim que o cara olha assim, não sou um bilionário, vou botar aqui 3 bilhões de dólares e apostar que isso aqui vai dar dinheiro, não. A gente sabe que tem todo aquele bastidor onde o cara vai, faz um lobby aqui, faz um negócio aqui que faz a empresa cair, faz um boicote aqui que colar, manipula o mercado financeiro, faz um negócio com o governo que faz a empresa desvalorizar só para ele conseguir ter ter aquele benefício ali no mercado de ações, né? Então, assim, a gente não... É como eu falei, não é bem apostar, mas o pessoal conseguiu pegar a visão, né? Isso daí era uma coisa que estava corroendo aí a GameStop, entre outros, né? Mas a GameStop foi o caso central dessa polêmica toda, onde essa comunidade no Reddit, o Wall Street Bets, decidiu aí que iria comprar as ações da GameStop
conjuntamente e indiscriminadamente. Então, o que aconteceu foi que as ações, na medida que elas foram sendo compradas em grandes quantidades, a ação começou a subir de preço e essa operação de short selling começou a dar prejuízo, bastante prejuízo, inclusive porque eu vi alguns relatos que falavam que eles tinham esse fundo de investimento, tinha um fundo de investimento específico aqui, que não me recordo o nome, deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu tô com o Reddit aberto, se alguém lembrar aí pode me ajudar, por favor. Eu tô tentando achar aqui também, peraí. Eu tava com o negócio aberto aqui. E você tava compartilhando tela pra mim, então meio que eu tava dependendo do seu negócio que tava aberto. Exatamente, eu não vou saber aqui agora o nome, mas o nome era um nome, assim, um nome de um fundo de investimento qualquer, né? A gente sabe que o fundo de investimento é um monte de dinheiro, assim, junto, às vezes, de um conjunto de pessoas aí fazendo especulação, às vezes uma pessoa só, imagino, né? Mas, finalmente, esses caras se organizaram e começaram a comprar as ações e o fundo de investimentos aí ele começou a perder muito dinheiro, né? Não só com a GameStop, mas com outras ações, porque esse grupo do Reddit começou meio que a perseguir esse fundo de investimento, né? Eles foram lá e começaram a fazer essa mesma operação em todas as ações que esse fundo de investimento estava fazendo short selling, né? E aí eu vi aqui que o rombo que esses caras acabaram abrindo nesse fundo de investimento é algo que, assim, chega lá na casa dos 40% do valor do fundo, né? Então, quase metade, né, se for olhar. Então, assim, um senhor rombo que os caras fizeram, né, só comprando as ações em conjunto e fazendo as ações da empresa valorizar. Aqui achei o nome é Melvin Capital, o nome do fundo de investimento. Ele perdeu 53% do seu valor, né, principalmente pelo GameStop, mas também por outras apostas que ele fez aí que os caras do Reddit foram atrás. E pode-se dizer que a comunidade meio que estabeleceu assim, uma verdadeira guerra contra esse fundo de investimento aí, né? Uma coisa que tomou uma certa proporção aí, porque agora a imprensa norte-americana, como é de costume, né, os jornais aí dos grandes investidores aí de Wall Street, eles estão fazendo a propaganda aí de que já chamaram os caras do Reddit de tudo quanto é nome, aí já atribuíram a eles todos os adjetivos pejorativos possíveis e imagináveis, né? E assim, a questão é que meio que na prática isso que o pessoal do Reddit fez não é ilegal, né? Seria uma atividade totalmente constitucional, seria um grupo de pessoas que decidiu comprar uma determinada ação, todos eles decidiram comprar a mesma e a ação valorizou e os caras perderam dinheiro. Teria que ser assim no mundo normal do uso do mercado de ações, por mais nefasto que seja esse mecanismo aí, a gente sabe muito bem disso. Se você for pegar a coisa de um ponto de vista assim, de uma pessoa que não é um bilionário, nada, todas essas pessoas que foram lá investir no Wall Street Bet, sendo aquele que comprou uma ação, comprou 500 ações, 1000 ações dele, estaria no direito dele de ir lá e de botar a mão no fogo, né, teoricamente, porque seria uma aposta, né, botar a mão no fogo por aquilo que ele acha que vai dar certo, né? E no fim deu certo, mas porque isso aí foi lá e causou um prejuízo significativo para um determinado grupo de investimentos, a imprensa norte-americana já saiu assim numa furiosa campanha contra esse pessoal, né? O Arthur, se puder fazer um comentário aí sobre isso, que eu vi que tem... Saiu todos os principais jornais da imprensa norte-americana, saiu notícia, né? Destaque especial pro Wall Street Journal, né? Que se não me engano foi ele que publicou aí que o pessoal que estava fazendo no Reddit essa campanha aí para tentar, né, impedir a falência do GameStop, era um pessoal aí, como é que era? Ele fala aqui, preguiçoso, né? Desocupado. Diz aqui, ó, tweet do New York Times, né? Amateur investors, assim, investidores amadores, talvez impulsionados por um misto de avareza e tédio, estão procurando ensinar uma lição ao Wall Street.
eles se juntaram numa popular página do Reddit, Wall Street Bets, para impulsionar as ações de companhias como a GameStop, que subiu 1.700%. Uhum. Isso é uma coisa que eu não falei, inclusive. Eles multiplicaram, fizeram um aumento de 18 vezes, é muita coisa. Uhum. Eles, assim, a empresa tava na desgraça. Se você for ver o gráfico ele chega um dia, assim, ele faz uma linha reta, assim, pra cima, assim, sobe. É um negócio totalmente artificial, né? Eles foram lá e botaram dinheiro, né? Mas é uma coisa até meio assustadora, você olha. Mas é uma coisa legítima até certo ponto, né? Se você for olhar assim do ponto de vista do direito dessas pessoas de gastar dinheiro no mercado financeiro, elas têm esse dinheiro, esse direito, né? A comunidade, inclusive, ela cresceu muito depois desse negócio, porque mostrou-se aí um verdadeiro antro de organização no mercado financeiro. Ela tinha, se eu não me engano, 3 milhões e pouco de membros antes da crise toda, e agora, nesse momento que eu estou vendo, ela está com 7 milhões e 600 mil degenerados, que é o nome que eles dão para os nomes dos membros da comunidade. Degenerados. E é engraçado que isso aí, a repercussão que deu, né? Chama a atenção que o pessoal também tinha um certo nível de politização, criou-se um certo nível de politização em cima do movimento, né? Porque o pessoal começou a publicar no próprio Reddit as matérias. Esse aí não foi foi do New York Times que tu falou, né? Não era do... Tem do Wall Street Journal também, né? Ele fala do Wall Street Journal os bárbaros também do day trade. Uhum, os bárbaros. E o bom era o pessoal ironizando em cima disso ainda por cima, né? Dizendo, tudo bem, a gente é desgraçado, preguiçoso e tal, e os grandes especuladores na verdade são benevolentes, pessoas que se importam com a comunidade. Aqui ele fala, né, nesse post que o cara colocou a matéria do Wall Street Journal, ele fala, quando somos nós que fazemos, nós somos bárbaros. Vai se fuder, Wall Street Journal. Tem aqui também, eles postaram eles fazem memes, né? É uma comunidade no Reddit, inclusive muita gente ficou incrédula de ver. Porque o pessoal falou, não, são uns nerds, uns moleques tal, que estão fazendo isso daí. E assim, eles são uma comunidade no Reddit, não de uns caras assim, hardcore, não, eles são pessoas, eles parecem usuários normais do Reddit quando você vai olhar, porque eles postam memes, fazem umas postagens assim... Como você falou, existe uma politização, né? Que nem nessa que eu li aqui, que ele fala que eles foram impulsionados por um misto de avareza e tédio. Ele fala assim, né? Eles chamaram... O New York Times chamou ele de investidores amadores. Ele falou assim... Um cara tweetou em resposta dizendo assim... o sentido seria algo como... Nós nos opusemos estamos em oposição aos investidores profissionais. É uma provocação. Que são popularmente empurrados, né? Nossa, tradução simultânea aqui tá difícil. Motivados por uma mistura de generosidade e amor por toda a humanidade, né? Que denota que o cara tem a noção de que o bilionário é um ser ultra parasitário, assim, desnecessário na sociedade moderna, né? Porque ele não tem, assim, apreciação nenhuma pela existência do bilionário. Não falando nem do milionário, isso já pulou, agora é o bilionário, né? E você vê que isso aqui são pessoas que fazem operações no mercado financeiro com regularidade. São pessoas que acreditam no mercado financeiro, pessoas bem direitistas, inclusive, né? Pessoas que acham que é um negócio, assim, maravilhoso. Não, vamos investir no mercado financeiro e tal, né? Que é a liberdade, o livre mercado, tudo são aquelas ideologias, aqueles resgates ideológicos do capitalismo, né, que o pessoal tá fazendo, e esse pessoal conseguiu achar um ângulo aí para se opor ao regime político em geral, né, porque existe aí, começou a tomar uma conotação um pouco antissistema, né, as publicações deles, no sentido de que eles reconheceram que o governo está compactuando com o fundo bilionário, né. Eles fazem os trades, né, as operações da bolsa, eles fazem por um aplicativo chamado Robinhood. E esse aplicativo, depois de um ponto aí, ele bloqueou a compra de ações da GameStop. E até aplicativos que operam na bolsa norte-americana aqui do Brasil bloquearam as compras nas ações da GameStop por pressão do governo, que chegou a acusar esse pessoal aí. Por exemplo, tem uma reportagem aqui da revista Piauí,
né? Eu não cheguei a ver a reportagem, eu vi o Easy Nobre comentando sobre, falando que, dizendo que esses caras que fizeram a operação no GameStop, eles teriam conexões com os caras que invadiram o Capitólio e com os supremacistas brancos que se opõem aos protestos contra a morte do George Floyd nos Estados Unidos. Ou seja, eles começaram a empilhar, assim, invenções em cima do negócio, sendo que não tem nada a ver. É uma comunidade numa rede social voltada especificamente para o uso do mercado financeiro, né? E de pessoas físicas normais, assim, até onde eu sei, não tem nenhum milionário nessa comunidade. Eu imagino, né? Até porque se o cara é até o que milionário, não vazou ao Reddit. Até o que apareceu depois, você vê a demagogia ali do Elon Musk e tal em volta disso, mas não foi pessoas que tiveram uma participação efetiva no negócio. O Elon Musk fez uma demagogia, né, no Twitter, falando que aparentemente ele é contra, né, essa operação de short selling, né, e aplicou assim os motivos óbvios, né, falou, você não pode vender algo que não é seu, que você pegou emprestado. Nossa senhora, descobriu a América, não é Elon Musk, nossa senhora. Parece até o Felipe Neto, né, falando racismo é errado. Aí todo mundo bate palma, assim, isso é uma grande descoberta do Felipe Neto. Foda sensata. Não, mas né? Porque foi o Elon Musk que falou, é a coisa mais elucidatória do mundo. É claro que você não pode vender um negócio que você pegou emprestado. Mas uma das loucuras aí do mercado financeiro, né? Aqui, no caso, eles inclusive pegaram emprestado coisas que não existem, né? Isso é uma coisa engraçada, porque eu acho que eu já falei aqui que teve os relatos de que as ações da GameStop tinham aí elas tinham um coeficiente de 140% de ações do ativo da empresa. Ou seja, tinha mais ação do que ativo. E isso tudo estava dentro do esquema aí de short selling. O bom desse negócio é o seguinte, porque o João, no final das contas, não lembro se era João o nome do nosso cara que estava dando de exemplo da Kombi. O cara te emprestou... Seu Zé. O seu Zé, perdão. Seu Zé, na realidade, ele foi te emprestar uma Kombi, mas ele só te deu a chave. Que a Kombi mesmo não tinha. E tu vendeu a Kombi do seu Zé, que não existia no final das contas. Foi sabe assim, confia. Aí o cara, confia. Aí ele vendeu pro outro cara. Aquele emoji, né, do Will Smith, assim. Confia. Exato. Não, mas nossa, é uma coisa assim louca, né? Eles chamaram os caras e é muito cinismo, porque eles chamaram os caras os loucos aí do subreddit de bárbaros, mas os bilionários ninguém chama de bárbaro, né? Pra fazer essas coisas aí, porque são as coisas assim, barbaridades econômicas, né? O mercado financeiro, ele é uma barbaridade econômica nesse sentido do que a gente tem hoje, né? Você vê, é um negócio meio absurdo isso aqui. Né, essas operações malucas, né? E gente ganhando dinheiro com a falência de empresa, tudo. Ganha dinheiro em cima de coisas que não existe. Dinheiro não existe também. Então, assim, é uma coisa totalmente absurda, né? Mas, assim, o mais importante dessa coisa para nós aqui, que não somos liberaizinhos, ANCAPs, nem coisas do tipo, né? Mas esse vídeo aqui, não, né? Eu sempre esqueço que não é um vídeo, porque não tem vídeo, só tem as voz, né? Um podcast. Esse podcast aqui valeria também, eu acho que até para determinados desses ANCAPs aí que ficam botando a gente no Trending Topics do Twitter, né? Põe a gente de novo. Né? Dá pra falar o seguinte, que o movimento desses caras é legítimo, né? Eles estão se opondo ao sistema, né? E eles estão, inclusive, sofrendo as consequências de um ponto de vista estatal. Porque a imprensa começou uma campanha, assim, grotesca de calúnias contra esses caras, né? Você vê, associou eles ao movimento supremacista branco dos Estados Unidos, né? Chamou os caras de bárbaro, desocupados, né? É um negócio assim, ó, investidores amadores, avarentos e desocupados, não sei o quê. Eu vi, inclusive, muito cara desses liberais cedendo, né? E eu acho que a gente não deve ceder a essa colocação. Fala assim, não, isso aqui é um ataque. Não é um ataque.
Eles foram invadir o Wall Street com um pau, assim, tocha, e foram lá tacar fogo, matar bilionários. Ia ser mais legal. Eu não vou... eu não vou negar que seria bem mais legal se a gente visse uma legião de cara que usa o Reddit invadindo, assim, o Wall Street, indo lá matando bilionário, tacando fogo em coisa, né? Paralisando o mercado de ações, assim. Ia ser uma coisa muito chocante, né? Mas, assim... Isso que eles fizeram pode ter uma conotação de protesto, mas assim, é um protesto, como a gente viu aqui um sujeito que estava falando, eles fizeram um negócio totalmente legal. Legal, né? Eles não estão atuando sobre nenhuma brecha, nem nada do tipo, não estão descumprindo nenhuma lei. Eles estariam, teoricamente, fazendo uso de um direito democrático aí, que seria comprar ações no mercado de ações, né? Assim, na medida que o mercado... Não estou entrando no mérito se o mercado de ações, tal, que a gente tem uma consideração ruim sobre o mercado de ações. Mas se ele existe e estão disponíveis as ações lá para comprar, eles teriam esse direito de fazer isso. O problema é que na medida do que isso daí afetou determinados interesses dos bilionários, começou aí um movimento por parte desses bilionários no sentido de criminalizar a ação desses caras, né? De falar que eles são bárbaros, que não sei o quê... Tal, e de regular as atividades deles, mas ninguém regula as manipulações do mercado financeiro quando são os bilionários que fazem. Mas quando são pessoas comuns aí que compram 1, 2, 3, 5, 10, 20, 500 ações, mas não compram milhões de ações, ou não compram, não gastam aí bilhões fazendo dinheiro com dinheiro que não existe, com coisa que não existe, não sei o quê, isso daí não pode. Mas quando vem um bilionário lá, bom da boca, que tem o Estado dentro o Estado dentro do bolso, né? Vai lá e perde um dinheiro porque um determinado setor aí de uma população aí, esse pessoal é bastante gente, inclusive, né? O Wall Street Bets, como eu falei, tinha 3 milhões de membros. Se fosse 1/3 do subreddit tivesse comprado as ações, que eu acho que não foi ainda, dá 1 milhão de pessoas, né? Eu imagino que não tenha sido tudo isso, porque eu tava vendo que parece que a GameStop tinha em torno de 1.200.000 ativos, né? E eu vi que tem gente aqui que comprou 500 ativos e coisas assim. Então você poderia especular que foram o quê? Sei lá, 100 mil pessoas que compraram, né? Por aí. E... sei lá, né? E você estaria colocando no sentido de que a pessoa foi lá e decidiu gastar o dinheiro dela com alguma coisa aí, que ela decidiu gastar, né? Se vai dar dinheiro, se não vai dar dinheiro, é problema dela, né? Aí se eles falassem, mas foi orquestrado, mas e daí? Né? Existe um problema inerente de você ir lá e comprar, e combinar de comprar ações de um determinado negócio? Não, até porque esses fundos de investimento, muitas vezes, eles têm mais de uma pessoa, né? Ou seja, você está investindo dinheiro junto, só que são várias pessoas também, se não é uma ação coordenada. Então, né, a gente teria que ver isso daí. Mas assim, até na extensão do que... Você poderia dizer que foi um ataque do ponto de vista de que eles têm aí uma motivação ideológica de não deixar o GameStop falir, eles não gostam dos fundos de investimento, tudo. Mas do ponto de vista democrático, eles estão só exercendo um direito deles, né? Isso daí é um fato, né? Eles não estão cometendo nenhum crime e tal. E agora o regime norte-americano, né? Que isso eu adorei também, que esse aqui tá tudo acontecendo logo depois que o Joe Biden tomou posse, né? Que é um prato cheio pra nós aqui, né? Que a gente falou assim incansavelmente, né? Isso aqui vai ser uma bosta. E já começou o mandato bem, né? O santíssimo Joe Biden aí, a imprensa toda, tudo, e o Estado norte-americano já tá aí fazendo as primeiras movimentações para salvar aí os bilionários, né? Recorrer ao Estado para, como é que é? Controlar a especulação financeira, regulamentar. Então, as nossas viúvas do livre mercado, elas são aí... Esses caras aí, eles vão explicar que não, porque não pode, porque não sei o que. É como disse o cara a gente tava vendo aqui o vídeo do cara, do tiozinho do Ideias Radicais, né? Que é um direitista aí. Ele falou assim, né? Que na concepção do bilionário, assim, o livre mercado bom é o livre mercado que é o livre mercado onde ele sempre ganha, porque o Estado tá lá sempre na ajudinha dele, né? O que ele não entendeu é que isso aí não é uma deturpação do capitalismo, mas sim o curso natural do capitalismo. Isso que a gente está vendo agora não é assim como eu vi uns caras tentando pintar que, não, isso aqui é uma coisa
É uma deturpação, né? Que a gente viu, né? Os caras que falaram que não, isso aqui não tá certo, a gente tem que voltar aos velhos tempos, né? E no final das contas, bom, tirando a parte ali da especulação financeira, mostrou o fundo da crise que esse pessoal tá, né? Porque veja, tudo bem, né? Especulação financeira, essa coisa toda. Agora, para um bando de investidores quebrar porque um grupo de Reddit fez isso, é porque o negócio tá muito mal das pernas, né? Nossa senhora, né? Imagina o nível do negócio, perder 50% dos seus ganhos, porque um grupo de Reddit se organizou pra fazer isso. Não, e tem que chamar os caras de terrorista, né? Porque assim, é um negócio... Sim, tem que fazer uma campanha no New York Times pra isso. É uma coisa até desmoralizante, né? Imagina, você ter que fazer tudo esse bafafá e chamar os caras de terrorista, sendo que eles são os caras que usam o Reddit. Como se fossem os caras do 4chan, né? Do 4chan. Não, os caras normal, não fizeram nada. Eles compraram um monte de ação lá e destruíram o mercado financeiro. É uma coisa assim, absurda, né? Você vê que a coisa tá caindo aos pedaços aí. Inclusive você vê até no Reddit vários memes falando assim, sei lá, eu vi um no caso específico, no caso era da Blockbuster, né? Falando, ei, Reddit, faça o seu negócio aí, tipo, do your thing, sabe? Pra salvar a empresa também, tá ligado? Não, uma coisa que eu vi, inclusive você falou, eu me lembrei também. A adesão da comunidade geral do Reddit sobre isso daí, né? Porque, como eu falei... Sim, eu ia falar... Pode falar. Eu ia falar adicionar um negócio que eu achei muito interessante, né? Também relacionado a isso, a adesão ao Reddit, que o Reddit passou o TikTok na Play Store e é o app mais popular. Olha só. Vitória. Então, mas só, o que eu ia falar tá num outro sentido. A comunidade que está no Reddit nesse momento, ela se solidarizou com o movimento dos caras. Porque a gente pode chamar que é um movimento, né? Finalmente é uma coisa coordenada, tudo. Mas ela se solidarizou com a atitude dos caras lá do Wall Street Bets. E aí você vê muitos memes deles comemorando, assim. Inclusive tem aquela galerinha chata, né? Que fica... Ai, não aguento mais ver aqui. Você coloca a foto do gato limpando o vidro, que é pra falar... pra tipo, limpar o vidro dos posts sobre o Wall Street Bets e tal. Mas se você entra no Reddit agora, já não sei agora, né? Mas eu usei muito essa semana e eu vi muita gente aí se solidarizando com eles, falando assim, não, o Reddit o Reddit foi lá e quebrou os milionários, tal, colocou faz os memes assim do gatinho dançando e coisa do tipo, a maior comemoração, tudo. Ou seja, né? Você vê que chama muito atenção a coisa. Eu vi isso aí principalmente no r/funny, né, que eu acho que é uma das maiores comunidades, e o r/memes, que é outra das maiores. Acho que você já cria a conta e já vem essa comunidade seguindo. Você vê muita gente assim falando, não, o Reddit fudeu aí o mercado de ações e tal. Tem os caras chatos que falam, não é, foi 1% do Reddit. Mas você vê assim, teve, sei lá, 1% que tomou atitude, mas o resto se solidarizou, achou uma atitude positiva. E no fim, o fundo prático dessa atitude aí, não foi só que assim uns caras X ganham dinheiro aí. Mas foi o seguinte, eles peitaram e fizeram o maior prejuízo para os bilionários. Causou aí, e você vê que é um prejuízo real. Por exemplo, a gente viu um vídeo aqui do Easy Nobre, que ele fala que ele tem uns caras aí que ele conhece que seriam supostamente comunistas, que falaram que não, isso aí não foi um prejuízo real, não foi nada isso daí. Não. Saiu na imprensa, tudo. A gente falou aqui, acabou de mostrar, o Wall Street Journal falou, o Times falou, isso aí tá gerando aí até uma especulação de que vão limitar o uso do mercado financeiro. Ou seja, a coisa vai chegar num extremo que é assim, se você é pobre, você não chega aqui. Sai fora, entendeu? Isso aqui é coisa de quem tem dinheiro, não serve pra ganhar dinheiro. Serve pra quem já tem dinheiro ter mais. Mas se você não tem dinheiro, sai fora. Então, começando a colocar coisas assim, que seria basicamente o que é hoje, né? Porque quem não tem dinheiro, efetivamente, não ganha dinheiro no mercado financeiro, mas
Seria assim uma forma mais acabada, né? Teria que restringir o direito das pessoas de gastar o seu dinheiro com aquilo, por exemplo. Então, é uma demonstração aí, primeiro, como o Arthur falou, uma debilidade muito grande do mercado financeiro, né? Não conseguir se sustentar aí diante de uma coisinha simples que foi isso daí. Agora eles estão na maior perseguição lá, bloquearam a compra das ações, eles estão no movimento para não vender, que é para ver se estagna o preço e cria um impasse e tal, um negócio assim. Eles estão realmente obstinados, você vê muita coisa desse tipo. Mas você vê que existe todo um interesse aí da parte desse pessoal em manter o negócio, não por um problema, não, vou ganhar mais dinheiro, né? Eu vi isso muito, uns caras assim que falam, eu poderia vender, agora tem um cara que eu acabei de passar, né? Tenho 23 anos, me formei da universidade, poderia pagar toda a dívida da universidade, né? O valor que eles fazem um esquema lá que é caro a universidade pra burro lá. Poderia ficar livre da dívida, mas eu quero ser, ele fala aqui, né? Eu quero ser, quero perder a dívida e ficar rico, né? Porque ele mostra assim que ele tem várias ações do GameStop e ele mostra que ele tem fé que o negócio vai continuar. Eu vi muita gente falando, não vou vender, vou manter o negócio tal aqui. Num que meio de também um protestinho, vocês vão deixar comprar, então eu não vou vender, né? Criou-se um negócio assim para tentar estagnar o preço da ação, tudo, porque a intervenção do Estado está sendo meio brutal, assim, eles já bloquearam o pessoal de comprar as ações, né? E todo esse movimento eu acho que, no final das contas, né, mostra que também a radicalização, querendo ou não política, também é grande do pessoal, porque meio que tudo que é antissistema, coisas do tipo, atrai o pessoal a participar, né? A gente falou um pouco disso no início, né? A esquerda aí, na verdade, a esquerda não deu muito pio sobre isso tudo, né? A gente viu em alguns, inclusive canais da direita comentando e tal, a esquerda não tirou nenhuma posição muito concreta a respeito disso, que, né, é um reflexo aí da própria falência da esquerda frente à situação, mas o que chama a atenção mesmo é que tu olhando ali os comentários sobre o pessoal, eles estão dispostos a querer se dedicar para alguma coisa para ferrar o pessoal rico. Tem muita gente que pode perder dinheiro nessa brincadeira aí, se não vender exato. Uhum. Então, assim, o pessoal existe uma disposição a querer fazer alguma coisa. O problema é que, como essa disposição não é dada, digamos assim, uma vazão real, o pessoal tem que se ater a mobilizar em grupo de Reddit, etc., para tentar salvar a empresa que o pessoal gosta e quebrar grande especulador. Você vê que o negócio até saiu um pouquinho da ideia de salvar a GameStop, né? Tipo, isso daí era uma motivação inicial, tal. Isso é uma coisa que eu não falei ali no começo, mas a GameStop é uma coisa meio da cultura pop, assim, dos Estados Unidos. Então o pessoal ficou meio sentido de que tava falindo, né? E essa era um pouco uma motivação para eles prosseguirem nisso daí. Mas aos poucos deu para ver que o caráter da coisa mudou de ser uma coisa assim de... não, vamos salvar a GameStop para vamos cagar na cabeça dos bilionários. Aquele grupo que tu falou, inclusive, ele foi, digamos, atacado, né? Mais vezes em outras situações, fora o da GameStop, né? As ações esqueci o nome do que tu falou, que perdeu mais de 50%, né? Inclusive foi atacado em outros meios. O nome de bilionário tá difícil de guardar, que você não tem muito interesse. É difícil. Mas tipo... Nesse caso aí, da GameStop, eu acho que a coisa ela se voltou mais pra esse lado mesmo, de tipo, mais do que tentar salvar a GameStop, agora que também muita gente percebeu que não vai salvar, né? Porque a empresa capitalista ela tem uma espetacular incapacidade de se renovar aí no mercado, né? A GameStop é capaz de continuar vendendo mídia física até assim não existir mais. E ela vai, né? Então, porque os caras são muito burros, né? Mas, tipo, eu acho que muita gente já se deu conta que assim, não vai rolar de salvar, mas eles olharam, eu vi muita gente falando assim, não, nossa,
O Reddit tem um poder, né? Eles começaram a ter uma ideia assim meio errada, né? Tipo, Meio estranho. então, tipo, não, nós temos um poder porque nós somos muitos, tal. E eu pensando, olha só, o pessoal descobriu a mobilização antes do PSOL, velho. Uhum. Aí o... E o pessoal é mais efetivo, eles não fazem tuitaço, né? Eles sabem que precisa de tuitaço. algo concreto, né? Por mais besta que seja a mobilização de ir lá todo mundo comprar ação no mercado de ações, é melhor que o tuitaço, porque olha o prejuízo que deu. Eu vi um meme, inclusive, relacionado ao Twitter, comparando o Twitter ao Reddit, né? Que aí tinha lá aquele meme do Doge fraquinho e tem o Doge bombado, né? Que aí o Twitter é o Doge fraquinho, né? Os usuários, relacionando aos usuários, né? Cancelamos uma pessoa que falou uma coisa 200 anos atrás, eba. Aí os caras do Reddit, assim, bombadão, né? Paramos o mercado de ações. Fizemos um monte de coisa foda, assim, sabe? Não, mas o Reddit, ele nesse sentido, tá de parabéns aí pela mobilização, né? Mostraram aí um negócio assim, no fim, isso aí vai se provar como um modelo não muito efetivo de mobilização. Porque vai dar esse BO aí, primeiro assim, muito provavelmente eles nunca mais vão conseguir fazer isso daí se a coisa, provavelmente, se o Estado der um jeito aí de acabar com a farra deles, né? Que provavelmente vai dar, porque a gente sabe muito bem que pra barrar o Estado só pondo o povo na rua, indo lá, quebrando vidraças, fazendo aquelas coisas que a gente já sabe, né? Mas nesse caso aí, né, vai servir um pouco como uma lição aí deles, né, de tipo... primeiro ficou um pouco esse clima, né, de não, vamos nos opor aos... ficou uma coisa contra o sistema, contra os bilionários e tal. E vai depois que o negócio acabar, provavelmente vai ficar aí uma noção de tipo, olha o prejuízo que a gente causou, mas assim... Não é uma coisa assim categórica e a gente não vai mais conseguir fazer isso daqui, né? Então o cara olha e fala, bem, se aquilo que eu fiz lá não deu nada, quer dizer que eu preciso fazer mais, né? Então ele vai lá e corre pra achar uma forma melhor, né? Então ele vai pra rua, faz alguma coisa, né? No fim, é uma guinada interessante aí, não diria esquerda, mas uma coisa contra os bilionários, né? Que já é um puta avanço, se você for ver. Isso é um ponto, né? E, bom, eu acho que uma coisa que foi positiva nisso tudo, né, frente a esse problema, é que a repercussão foi tão grande assim que E a gente vê também como o imperialismo entra numa postura ainda mais ditatorial, né? Depois que saiu todo esse negócio da intervenção do Estado e tal, o negócio ele não ficou só nos Estados Unidos, né? A tentativa de intervenção aí contra os especuladores de pequeno grau, né? Os pequenos especuladores começou a ir para outros lugares do mundo. Eu tava lendo as notícias do pessoal aí, tipo, discutindo a necessidade aí de barrar cada vez mais aqueles aplicativozinhos que tem na Play Store para especulação financeira. Ou seja, uma forma do pessoal aprofundar a ditadura por causa que, bem, o capitalismo tá tão ferrado, tão mal das pernas que tu não consegue colocar um especulador de menor grau ali para movimentar o mercado. Não, juntou ali alguns, sei lá, dezenas de milhares, no melhor dos casos, centenas de milhares de pessoas aí com um poder aquisitivo relativo e causou esse BO aí. Não tô falando de milhões de pessoas, porque é isso daí também, né? A gente sabe a diferença do patamar da riqueza, todo o problema da quantidade, da participação relativa das pessoas na riqueza social, ela é muito desproporcional hoje em dia. Com o bilionário tendo uma participação muito grande, a pessoa a pessoa de classe média, a pessoa pobre, vai ter muito menos, né? Assim, do que tinha antigamente. Então, nesse sentido, a gente vê aí que o negócio é muito frágil mesmo, porque você vê, não entrou nem na casa do 1 milhão de pessoas fazendo. E era uma manifestação que dependia pura e simplesmente de poder aquisitivo. E causou todo esse problema aí. Isso aí a gente vai ver o desfecho. Se eu tivesse que apostar alguma coisa, eu acho isso como uma manifestação que não tem um lastro na realidade. Provavelmente o Estado vai dar um jeito de reprimir o negócio, impedir que aconteçam coisas similares, e aí o pessoal vai ter que perceber que o jeito é ir na rua, né? Se você quer acabar com os bilionários.
Mas assim, já é um grande avanço ter visto aí um aumento na visão contra os bilionários, tudo, e também o pessoal se desiludiu um pouco com essas ideias bestas de que existe livre mercado, essas coisas. O pessoal precisa entender que o capitalismo é isso daí, né? Agora é assim, o capitalismo é essa selvinha aí onde existem esses gigantes aí, e o Estado ajuda os gigantes contra você, o pequeno aí, que, ou seja, você não existe essa de crescer no capitalismo, ficar rico, isso daí. O sistema é podre e a única coisa que a gente pode fazer é se livrar dele, né? Eu acho que isso daí, essa coisa contra os bilionários, ela tende a evoluir nesse sentido, né? Nessa concepção. Alguém tem mais algum comentário pra gente poder encerrar? Eu, pelo menos não, acho que... Arthur? Meu, Arthur aparentemente caiu, mas então a gente vai terminar o programa aqui, né? Nossa, não aparentemente, ele caiu mesmo. Jesus. Eu tava falando, pô. Mas bem, vamos terminar o programa aqui, vai. Já estamos. Acabou. Só uma coisa rápida. Vai dar ruim. Todas as manchetes estão dando isso. Analista sente cheiro de bolha no ar e GameStop é só a cereja do bolo. Acabamos por aqui. Isso daí vai ser legal, cara. Eu vou ficar feliz que eu vou poder falar, nossa, eu estava lá quando os caras estavam ensaiando a quebra da bolsa, né? Isso era tudo um golpe armado, era só um teste pra ver como eles iam reagir. Será que os Redditors vão ter aí uma participação no fim do capitalismo? Veremos. Mas bem, vamos terminando aqui mais um episódio do Procultura, esse podcast maravilhoso aqui, né? Divulgue para os seus amigos, seus colegas aí, para todo mundo que você conhece, que tá querendo se inteirar sobre esse caso aqui. A gente fez esse episódio, nosso episódio, lembrando, a gente não tem interesse nenhum aqui em fazer uma instrução sobre mercado financeiro e coisas do tipo. A gente só procurou esclarecer minimamente os funcionamentos de forma que a explicação sobre o fato em si fosse mais clara e a gente pudesse expor um problema político, que é o nosso enfoque aqui, certo? Então, vocês liberais aí não precisa vir voando no meu pescoço, até porque o público-alvo desse programa nem está interessado em mercado financeiro. A explicação ali, se tem alguma tecnicalidade, porque vocês são os reis da tecnicalidade, não precisa voar no meu pescoço, economistas ou liberais e coisas do tipo, né? Esse não era o enfoque do programa. Mas no mais é isso, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui com mais um episódio do Procultura. A gente se vê na semana que vem, na segunda-feira, para mais uma edição.